Neste livro, O Homem Mais Feliz da História, eu conto uma história do homem o mais aplaudido. A criança comemorada em todo o mundo nos natais, mas infelizmente todas as religiões erraram em não estudar a mente deste homem sob os ângulos da ciência. E as universidades foram tremendamente tímidas, frágeis, também por não pesquisar as ferramentas que ele utilizou para ter uma mente feliz, tranquila e para formar mentes brilhantes numa sociedade altamente estressante. Por exemplo, uma mulher foi pega em flagrante adultério e ela foi arrastada. E aqueles homens viviam a síndrome do predador presa, detonou o gatilho, abriu uma janela killer, a âncora se instalou, ela deveria servir de exemplo para outras mulheres. Eles queriam apedrejá-lo, libertar o homem. Mais uma vez foram injustos com as mulheres, libertar o homem e arrastaram aquela mulher até a sala de aula ao ar livre do mestre dos mestres. Esse homem tão famoso e tão desconhecido por bilhões de pessoas. Bom, quando estava diante da plateia, eles se perguntassem para os seus alunos, para os discípulos do mestre, qual o veredito? Ela foi pega em flagrante adultério. Muito provavelmente os seus discípulos ou seus alunos teriam convocado: atirem pedras, como nós fazemos com frequência com as pessoas que mais amamos. Mas, para espanto da ciência, perguntaram para o mestre dos mestres da emoção. E que resposta ele deu? Você sabe? Eu já dei conferências em muitos países, sou publicado em mais de 70 países. Toda vez que eu dou esse exemplo, as pessoas erram na sua resposta. Muitos dizem: quem não tem erro e falhas, atire a primeira pedra. Mas, na verdade, essa foi a segunda resposta. A primeira resposta é não ter a necessidade neurótica de responder. A primeira resposta é você ser fiel à sua consciência, é gerir a sua emoção, não viver debaixo da síndrome predador presa. É você se colocar no lugar dos outros e ter a coragem de perceber as lágrimas não choradas, perceber as dores nunca expressas pela voz dos seus filhos, alunos, parceiro ou parceira, das pessoas caras. Perguntaram para aquele homem e ele escrevia na areia, porque se recusou a comprar aquilo que não lhe pertence. Ou seja, eles queriam assassinar aquela mulher e usá-la para também fechar os olhos dele para a vida. Mas ele, ao invés de agir pela síndrome predador presa, detonou o gatilho, abriu não janelas killer, que tinha medo, raiva, ódio, mas janelas light. E ele escrevia na areia, provavelmente, palavras como essa: que homens são esses que querem apedrejar essa mulher sem conhecer as perdas que ela sofreu, as privações e medos que ela vivenciou, os abandonos que ela experimentou? Que homens são esses que julgam sem ter a coragem de olhar para a sua própria história? Perplexos com seu silêncio, então os algozes olharam para ele e ele agora se levantou e teve a coragem de dizer: ok, podem assassiná-la, podem apedrejá-la, eu confio no julgamento de vocês, porém, antes tenha coragem de mudar a base desse julgamento. Olhem para os fantasmas mentais que te assombrem, olhem para os seus erros, falhas e suas loucuras, para depois julgar aquilo que consideram loucuras e falhas dos outros. Perplexos, porque ele os levou a fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender. Eles começaram a perceber que eles tinham muitas falhas, que eles tinham erros dramáticos, que eles eram seres humanos imperfeitos, julgando os seres humanos imperfeitos, e saíram um atrás do outro. E ele olhou para aquela mulher e, ao invés de usar, como muitos políticos e líderes, o seu poder para seduzi-la e fazer com que ela a seguisse, ele teve a coragem de despedi-la. Mulher, aonde estão os seus acusadores? Ele levou o método das perguntas no nível que Sócrates jamais imaginou. Ela disse: eles se foram. E ele falou: então vai, você não me deve nada. Vai e reescreva a sua história. Vai e escreva os capítulos mais importantes nos seus dias mais tristes. Só que ela nunca mais foi. Sabe por que ela não foi? Porque ele não atirou pedras
como grande parte dos pais, como grande parte dos professores, como uma parte significativa dos executivos, ele abraçou, ele apostou, ele teve a coragem de ser elegante. Quantas vezes somos deselegantes? Quantas vezes reagimos pela síndrome predador-presa? Nós devoramos, machucamos as pessoas que mais precisam os nossos abraços. Por isso, para ser feliz, você tem de saber que a vingança alivia um minuto, mas o perdão alivia uma história.